produção. O controle do mofo branco, ele é realizado, só que ele é um pouquinho dificultado, principalmente porque esses escleróides, que são estruturas reprodutivas, eles permanecem viáveis por muito tempo. Então, também pelo fato de uma contaminação que acontece aqui pode ser feita por processos que vêm de longe, ou seja, estruturas que vêm de longe reprodutivo desse fungo. Então isso acaba fazendo um processo. Alguns dos fatores que utilizamos para fazer isso seriam utilização de cultivares mais precoces. Essa utilização de cultivar precoce pode ser interessante principalmente para reduzir a ocorrência da doença, pois ele reduz o tempo de exposição dessas plantas a qualquer tipo de atividade, adversidades climáticas, seja ela falta d'água, sol em excesso, então algum que vai vir a causar um dano na planta. Então acaba que ajuda nesse processo aí para não reduzir isso daí. Uma medida também é a escolha da época aí de semeadura dessas variedades. É uma questão importante, porque a semeadura deve ser realizada em uma época que permita que todas as necessidades dessa planta elas sejam atendidas nas mais diversas fases do girassol. E é importante reduzir o máximo possível você ter, vamos dizer assim, plantar de uma forma que você venha a dificultar e ter aí período de muita umidade e baixas temperaturas. E, claro, também verificar aí a época de florescimento dessas plantas, né? Quando que essa planta vai florescer, para a gente tentar reduzir o máximo possível. Outra medida importante seria que evitar plantio adensado. A densidade do plantio é uma ferramenta importante no controle de doenças do girassol. As recomendações, principalmente, né, realizar aquilo que é indicado pelas empresas que produzem sementes. Os cultivos que são muito adensados, os espaçamentos que são reduzidos, eles acabam formando um microclima ali, né, de junção de temperatura e de umidade, principalmente na base dessas plantas, e isso pode ser muito favorável para as doenças. O uso também de densidade de semeadura menores e espaçamentos maiores permite uma adequada aeração, ou seja, uma passagem de ar por essas plantas, evitando essa formação desses microclimas e diminuindo aí a chance de você ter o contato de uma planta que está doente com uma raiz de outra planta que está doente também. O controle clínico com a utilização aí de fungicidas, ela tem sido eficaz desde que seja utilizado de maneira correta e nunca utilizada como uma única medida de controle, ou seja, não posso fazer somente o uso de fungicida para o controle da doença do mofo branco. Eu preciso de ter outras alternativas que venham a me ajudar nesse processo a, de alguma forma, conseguir concluir isso daí. Os fungicidas que são utilizados, eles, independentemente de contato ou sistêmico, eles devem ser posicionados no momento correto, na forma adequada, para que o controle ele seja eficaz, né, de uma forma plena. O controle do mofo branco ele requer muita atenção do produtor, porque está totalmente ligado à época de aplicação e da ação conjunta com outras práticas comuns. Não adianta só pensar só em aplicação, eu tenho que pensar também nessa questão da cultivar que eu vou utilizar e pensar também nessa questão do plantio que eu vou utilizar. Além de tudo, a utilização de sementes sadias, né? Principalmente proveniente de campos que venham então a não terem sido contaminados por essa doença. Uma medida administrativa para evitar os escleróides em campos infectados e que contaminem novos campos é a não utilização de maquinária colhedoras, plantadeiras e tratores que tenham sido utilizados em áreas que foram contaminadas, né? Então é necessário que você faça aí um processo lógico e drástico de limpeza dessas máquinas, né? Então, para não ter alguma consideração quanto a isso. Outro fator aqui também seria a utilização de rotação de cultura, e isso para quebrar o ciclo dessa doença.
você ter aí culturas que possam ser mais resistentes e, consequentemente, não servir como hospedeiro para ela. Então, as nossas aulas de hoje seriam esse material, falando um pouquinho, né, do que é a doença do mofo branco, a doença aí da esclerotínia, mofo branco e da doença da alternária. E eu vou passar para vocês então na próxima aula alguns vídeos explicando então sobre como é que funciona o ciclo reprodutor aí do mofo branco e também como que funciona aí a importância dele nas lavouras, tá certo? Lembrando também que existe um tratamento que é o tratamento biológico. Esse tratamento ele pode ser realizado com os tricoderma, né, que seria a utilização de fungos que vão se alimentar dessas estruturas e fazer o processo de controle. Então, são alternativas muito importantes aí, caso a gente venha fazer isso daí. E outra situação, nós falamos muito em sala de aula, que seria o conhecimento do histórico da área. É necessário que a gente conheça o histórico da área para a gente saber com o que a gente está trabalhando.